E o vídeo começa hoje sem vinheta porque o BO aqui é sério. Já estão vendo que tem bobina de teste no lugar, tem uma nova que o cliente comprou aqui, porque o BO aqui é sério. Civic 2010 Flex, esse aqui a esposa do dono foi levar o filho no colégio durante o dia. Foi lá no colégio, quando voltou, né, pertinho de casa, a frente do carro toda fumaçando. Quando foram ver, uma bobina estava fumaçando. O cliente foi ver, tirou a bobina derreteu. O cliente comprou uma bobina nova, colocou no lugar, deu parte do carro, não pegou. Aí deixaram o carro parado, fizeram o agendamento. Hoje, o dia do agendamento, trouxeram o carro no guincho e está aqui para a gente poder avaliar. Será o que aconteceu, será o que houve? Logo de cara, junto com o cliente, coloquei 3 bobinas de teste, porque essa é nova, o cliente comprou, então eu botei as 3 de teste, substituindo 3 do cliente, né? Possivelmente naquela ideia pode ter queimado mais bobina, o carro não pega porque pode ter queimado mais bobina. Demos partida e o resultado foi o quê? O carro não pega. Então vamos descobrir que BO é esse que aconteceu aqui. E depois de acessada a injeção eletrônica, cilindro 3, falsa combustão detectada, podendo ser vela, cabo de vela, que esse carro não usa, bobina de ignição, injetores, circuito elétrico, avarias mecânicas, UCE, temos ela na avaria presente e passado. Esse terceiro cilindro é a bobina que fumaçou, é a que derreteu, tá? Embora lá no motor vocês viram que a bobina original NGK que o cliente comprou, original assim, né? A bobina nova, né, que o cliente comprou NGK, tá no segundo cilindro porque o cliente tentou inverter as bobinas de lugar ali para ver se pegava na casa dele. Mas foi a do terceiro cilindro que deu esse BOzinho, né? Então beleza, a única avaria que a gente tem registrada aqui seria essa, então menos mal. Removemos as velas para dar aquele confere e as velas são novinhas. Já fizemos até a limpeza delas. Tá todas limpinhas. Tudo zero bala. Show de bola, vamos continuar analisando. Bom, turma, no quadro anterior aí, vocês viram que ainda estava claro o dia, né? Eu estava com o carro ali no meio do pátio. Mas era um claro assim já 5 e pouco da tarde. Agora já anoiteceu, eu tive que parar para eu não poder ficar com o meu bebê, para minha esposa poder ir no mercado comprar umas coisas. Aí ela chegou e eu retornei aqui e empurrei o carro aqui para debaixo do galpão, né, para a gente ter a luminosidade aqui para a gente poder trabalhar. Bom, o veículo já está funcionando, como vocês podem ver, está com as bobinas de teste da oficina. E estou com a ferramenta da USA Teste, a RUC 009, está na função multímetro monitorando ali, porque eu utilizei ela para poder monitorar algumas tensões anteriormente. O que acontece? Eu vou voltar o carro para a condição que estava antes, que é a condição de não entrar em funcionamento. Mesmo quando eu coloquei as bobinas de teste da oficina, junto com o cliente aqui, na frente do cliente, né, o cliente estava junto comigo aqui, ele é prova disso, ele vai assistir esse vídeo depois, ele pode até confirmar para vocês nos comentários. Ele não entrou em funcionamento. Aí eu falei com o cliente, olha, vai ter que deixar o carro porque tem mais coisa danificada que a gente precisa rastrear para saber onde é que está. E aí a gente encontrou, já corrigimos e já está funcionando. Só que eu vou voltar o carro para a condição para eu poder explicar para vocês a linha de raciocínio que eu segui até achar o problema. Por que eu gosto de fazer isso? Porque muitas pessoas diferentes assistem o meu canal, acompanham os vídeos do canal. Às vezes a gente pode ter um mecânico que está acompanhando, que está querendo saber logo qual é o problema, né? Agoniado, afoito, porque quer resolver o problema que está lá na oficina dele. E o que interessa para ele é saber qual é a peça que eu fui mexer para poder voltar a funcionar. Mas tem pessoas que querem saber como é que funciona o diagnóstico, que querem ver o diagnóstico, que querem fazer o diagnóstico, né? Às vezes é aquele auto-entusiasta que está com o carro na casa dele, lá na garagem da casa dele, lá que não está pegando. O cara quer fazer os mesmos testes para confirmar, o cara quer, né, fazer toda a rotina para poder ver e tudo. Então é importante que eu faça um vídeo mais completo, porque vai servir para ambas as pessoas. Vai servir tanto para aquela pessoa que quer fazer o passo a passo que eu vou mostrar, quanto para aquele mecânico que só está esperando ver qual é a peça, né?
Então às vezes tem a pessoa bota assim, ah, mas fala demais, fala muita coisa e enrola muito para poder mostrar, mas não é. É porque a gente tem que pensar que o YouTube está aqui para todo mundo assistir. Não tá só para você que é espertão, que está esperando só o pulo do gato, não. Tá para aquela pessoa também que quer aprender como fazer análise, que quer seguir a linha de raciocínio. Então a gente tem que pensar dessa forma, tá certo? Então eu vou desligar o carro agora, vou voltar ele para a condição de antes, onde ele não entra em funcionamento. E vou no próximo take aí já explicar para vocês aí como é que funciona, como é que funcionou esse diagnóstico aqui. Pronto, galera, já voltei o carro para a condição onde ele não vai entrar em funcionamento, tá? As bobinas estão aí, estão ligadas, os bicos tá tudo ligado também, chicote dos bicos tá tudo, não tem nada desligado aqui. E aqui agora a gente vai vir aqui, ó. Aqui agora a gente vem aqui, ó. O carro não liga. Beleza. O que acontece aqui? Como a gente teve a ocorrência de uma bobina que fumaçou e fumaçou bastante, derreteu e tudo mais, então nossa principal suspeita está no circuito de ignição. Então a gente tem que começar testando o circuito de ignição. Por isso que anteriormente eu retirei as velas do carro, porque eu queria ver como é que estava a condição das velas, como é que elas estavam. São velas novas, né? E o jogo de bobina que se aplica a esse carro está utilizando o jogo de bobina NGK, as 4 bobinas NGK, inclusive até a que derreteu. O que acontece? Como eu já tinha visto que as velas estavam ok, limpamos as roscas, limpamos tudo, colocamos tudo para funcionar bonitinho, beleza. Então eu coloquei o jogo de bobina de teste da oficina para testar, porque essas bobinas aqui eu confio nelas e sei que elas estão funcionando bem. São bobinas originais Denso que eu adquiri num desmanche, justamente para fazer esses testes rápidos, né? Pela disposição que fica as bobinas de ignição no motor e a facilidade de você remover e trocar uma bobina dessa, tirar só a porquinha 10, soltar o conector, puxar uma bobina e colocar outra, eu acho muito mais prático você substituir por bobinas de teste do que você ligar um osciloscópio, puxar toda a fiação, sair capturando sinal para poder olhar. Então, para mim é muito mais rápido só tirar o parafusinho, soltar o conector, puxa uma bobina, coloca a outra, valida a partida e pronto. Então é muito mais rápido, né? Em virtude da disposição e a facilidade de você manusear as bobinas. Como eu sou um cara que trabalho muito com Honda e atendo muito essa linha aqui, então para mim é super vantajoso eu ter um jogo de bobina desse para eu poder fazer teste quando eu preciso, tá certo? Então beleza. Testei o sistema de ignição aqui, vi que as velas estavam ok, coloquei minhas bobinas de confiança, ok, e o carro não pegou. Então já descartei problema em vela, já descartei problema em bobina. Então agora o que eu tenho que saber? Eu tenho que testar chicote elétrico, testar relés e fusíveis aqui, e no pior das hipóteses um defeito de módulo de injeção, porque o caminho é esse, né? Por que o caminho é esse? Como que eu sei? Porque a gente tem a enciclopédia, né, da Doutorier para poder nos auxiliar. Então eu estou acessado aqui o veículo. Aqui eu tenho o diagrama da injeção eletrônica na parte de bicos, injetores e bobina, né, e outros sensores, sensor de rotação, sensor de fase, bomba de combustível, outros sensores aqui. Só que aqui eu tenho os relés e os fusíveis, né, desse circuito, as bobinas e os bicos. Então eu fui olhar quem era quem e o que comanda, né, o que vai para onde. Então a gente tem as fiações, tudo certinho, né, tem os negativos pulsantes que vem da central, que alimenta a bobina. Nós temos em cada bobina 3 pinos, nós temos um que ele é negativo, é o terra. Nós temos um que é o negativo pulsante, que vem lá da central de injeção. E nós temos o positivo que vem de um relé. No caso aqui, o relé R04 no cofre do motor é o relé da bobina de ignição, que é esse relézinho que está com esse asterisco verde aqui, ó, que é esse relé aqui, que ó, o positivo dele vindo aqui, ó, e alimentando aqui as bobinas, ó, tá vendo? Então um fio vem do relé, chega num determinado ponto, ele ramifica e alimenta as 4 bobinas. Então beleza. Então esse pino aqui, ele é o preto com branco, tá vendo aqui, ó, olha aqui escrito aqui dentro aqui, ó, ele é o preto com branco nas 4 bobinas, ó. É o preto com branco. O preto com branco quem é? O preto com branco, ele é o fio, nas 4 bobinas ele vai ser o terminal da esquerda, tá? Aqui, ó. O preto com branco é esse terminal da esquerda aqui. Então você olhando o conector assim,
esse primeiro terminal da esquerda, ele é o positivo, tá? Então esse aqui é o positivo, o terminal da esquerda aqui é o positivo, o terminal da esquerda aqui é o positivo, o terminal da esquerda aqui é o positivo, tá certo? Então nele tem que chegar a alimentação que está aqui na bateria. Se aqui na bateria nós temos 12,6 volts, quando a gente ligar a ignição lá, naquele positivo tem que chegar aproximadamente 12,6. Não vai chegar a 12,6 exato, por quê? Porque você tem toda a injeção eletrônica consumindo, então às vezes pode chegar um 12,4, um 12,3, alguma coisa, mas tem que chegar aproximadamente a tensão que está na bateria aqui no pino da esquerda aqui, que é o positivo que alimenta as bobinas de ignição, né? Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai vir aqui, ó, vamos colocar a chave, ligar a ignição, vamos vir aqui e vamos pegar aqui, ó, no primeiro aqui, ó, olha lá, ó, não tenho nada, tá zerado, tá vendo? Então não tem positivo chegando aqui, não tem o positivo chegando aqui, nenhuma delas. Se não tá chegando em um, não vai chegar no restante. Por que não vai chegar no restante? Porque não é um fio que vem do relé, chega num determinado ponto, ele ramifica para alimentar todas as quatro. Então se não chega nenhum chicote, no conector, não vai chegar no resto, tá? A não ser que, vamos supor, o carro está funcionando 3 cilindros e tem um morto. Aí pode ter dado problema na fiação de uma determinada bobina, aí já é um problema diferente, tá? Mas aqui em questão aqui, o carro nem entra em funcionamento, então a gente viu que não tinha positivo na uma, você mede na outra não tem positivo, pode medir em todos que não vai ter o positivo. Então a ausência do positivo nas bobinas, obviamente não vai fazer o sistema de ignição funcionar, né? Então o que a gente vê, o que a gente chama a atenção? Como fumaçou uma bobina, a gente pensa, poxa, chicote elétrico pode estar comprometido, né? Pode ter derretido, pode estar interrompido em algum lugar, pode ter interrompido o fio, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui só para eu poder apontar aqui, ó. Aqui, ó. Vamos supor, se derreter uma bobina, pode ter, né, danificado o chicote. Vamos supor que o chicote elétrico danificou aqui, ó, rompeu aqui. As 4 bobinas vai ficar desligada. Se ele romper aqui. Se rompeu só o fio dessa daqui, essa primeira vai receber, mas daqui para frente, ou seja, essa não vai receber. Se romper aqui, só essa aqui que não vai receber. O resto a gente vai receber. Então assim, a gente tem que pensar como um todo, né? Se eu já testei vela, não é vela. Já verifiquei, não é. Já testei bobina, não é bobina. Então pode ser chicote, pode ser relé, pode ser fusível e pode ser o quê? Pode ser fusível e pode ser o módulo. Exatamente. Porque às vezes você pode ter um sistema que não funciona por alimentação positiva, que é o caso do carro aqui, mas você pode ter um sistema que ele esteja alimentando o positivo, mas não está vindo o negativo pulsando da central. É outro tipo de defeito que também vai fazer o carro não pegar. Então tem que pensar nisso. Então nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente faz é testar se o positivo está chegando. Por quê? Porque se o positivo estiver chegando aqui, presta atenção na linha de raciocínio. Se o positivo estiver chegando nas bobinas e o carro não entra em funcionamento, né, a gente já descarta problema em relé e em fusível e toda a fiação elétrica. A gente já descarta tudo isso de forma automática. A gente já começa a desconfiar do circuito que controla o acionamento das bobinas por parte do módulo de injeção. Dentro do módulo de injeção vai ter um circuitinho lá de componentes eletrônicos responsável, né, os drivers responsáveis por ativar as bobinas. Então o problema pode estar aqui, né? Isso considerando que todo o restante está bom, que está chegando pulsação negativa nos bicos, que a alimentação positiva dos bicos está beleza, que no momento da partida você tem a atividade do sensor de rotação, que você tem a atividade do sensor de fase, que você tem a bomba de combustível acionando. Então, considerando tudo isso funcionando, aí você pensa, poxa, tem positivo nas bobinas, mas não está funcionando o carro, pode não ter o negativo pulsante aqui. Aí é a hora de fazer o quê? É a hora de entrar com o osciloscópio, pegar um atenuador e testar lá o primário, no primário de ignição, para ver se eles estão funcionando ou não. Mas aqui não é o nosso caso. No nosso caso a gente já testou e viu que não tinha o positivo aqui nas bobinas. Então se não tem o positivo nas bobinas, eu vou correr logo atrás de quem? Eu estou desconfiado que pode ser fiação? Pode. Mas primeiro, antes de sair abrindo o chicote, que é o mais difícil, eu vou testar onde? É o mais fácil. Fusível, depois relé.
Se eu ver que fusível e relé não tá, que estão bons, não está danificado, aí eu vou desconfiar da fiação, né? Então primeiro eu vou testar fusível e relé. Então eu já vejo aqui, ó, o fusível F18 lá no M, ó, motor, tá? O F18M é motor. Quando você tem um interno, ele é assim, ó. Deixa eu pegar um aqui que seria interno aqui, ó. Aqui, ó. F20i, tá vendo? O F20i significa um fusível interno. Tá lá na caixa de fusível dentro do painel do carro. Esse F18M, o Mzinho significa que tá no cofre do motor, tá? Então F18M é um fusível que ele traz o positivo. Tá vendo o positivo que vem direto da bateria, ó? O positivozinho tá aqui, vem aqui. Ele traz o positivo daqui pra cá, pra ele. Dele passa para um lado da bobina que tem dentro do relé, porque quando você liga a ignição, o módulo de injeção é alimentado, e lá dentro do módulo tem um momento exato que ele é alimentado, que ele faz o que? Ele chaveia e manda um negativo aqui nessa outra ponta da bobina para ativar esse relé e ativar o relé principal. Então quando você liga a ignição, o módulo de injeção chaveia lá dentro do módulo e manda um negativo para acionar esse relé e para acionar esse relé. Por quê? Porque os positivos já tá vindo nele aqui, ó. Os positivos já tá constante, porque são alimentações de linha 30, vamos dizer que é direto da bateria. Então o tempo todo tem um positivo esperando aqui e um positivo esperando aqui. Fica esperando chegar quem? Fica esperando chegar o negativo aqui desse lado e o negativo desse lado que vem do módulo de injeção. Quando os negativos chegam aqui, os relés são ativados e aí transfere o positivo que está entrando nesse pino aqui, transfere aqui, ó, para seguir aqui para alimentar as bobinas e para seguir aqui para alimentar todo esse circuito, ó, sensor de rotação, sensor de fase e bicos injetores. Então o que eu fiz? Eu já vi, né, já fui procurar o positivo nos bicos para confirmar. Então tirei o conector de um bico, procurei o positivo. Estava chegando, falei, se está chegando positivo nos bicos, bem provável que nos sensores de rotação e fase vai estar chegando positivo também, porque é tudo no mesmo circuito. Então isso aqui eu esqueci por enquanto. Mas como a gente já tinha visto que aqui não estava chegando, então vendo isso aqui, o que eu fui? Eu fui lá olhar esse fusível aqui, ó, o F18M aqui. Então fui lá olhar o fusível. O que eu fiz? Peguei o alicate, o F18, ele está aqui, ó. Deixa eu pegar a lanterna aqui. Na caixa de fusível do seu Civic vai ter as numerações ali, ó. Olha lá o número 18 lá do lado do fusível de 15 amperes, ó, tá vendo? Então é o F18 aquilo ali, ó, fusível 18. Então é aquele cara lá. Então a gente fez aqui, ó, ó lá, ó. Então eu vim aqui com o meu alicatezinho de bico curvo. Ai, tirei. Ó, tirei ele aqui. Se eu for botar ele na luz aqui, ó. Ó, aqui, ó. Olha lá, aqui vai dar pra ver, ó. Aqui, se eu botar aqui assim, ó. Lá vai dar pra ver ele rompido lá, ó. Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. Ó. Não sei se vai dar pra ver lá, ó. Dá pra ver que ele tá interrompido lá, tá vendo? Que ele tá rompido lá dentro. Então ele não tá funcionando. Então, a gente bota aqui. Na própria tampa da caixa de fusíveis tem uns fusíveis reserva ali, ó. A gente pega o de 15 aqui, que está funcionando 100%, olha lá, ele está inteirinho. E a gente vem aqui, ó, e coloca ele lá, ó. Pronto. Ó, coloquei lá no lugar. Agora, deixa eu tirar esse alicate daqui, deixa eu tirar a lanterna que não precisa mais. Agora vamos ver, vamos ligar a ignição ali, pra gente poder ver. Opa, a ignição já tá até ligada já, ó. Eu nem desliguei, fiz a operação ali com a ignição ligada. Mas não tem problema, tá? Ó, zerado lá. Vamos pegar aqui o primeiro lá, ó, da esquerda lá, ó. Ó, olha lá, 12,4. 12,4 chegou aqui, vai chegar aqui também, ó. 12,4. Vai chegar aqui também, ó. 12,4 e vai chegar aqui também 12,4. Vamos ver quanto tem na bateria. 12,4. Então a tensão de bateria chegou lá nas bobinas. Então o positivo chegou lá. Beleza, aí vamos ali desligar ali a ignição para poder plugar o chicote ali das bobinas.
Deixa eu tirar a chave, senão ela vai ficar bipando. Então aqui já restaurei a alimentação positiva nas bobinas. Fui dar partida no carro, o carro não pegou. A bateria estava muito fraca, e quando você dá a bateria com o carro muito fraca, ela tende a cair muita tensão. E aí eu vi o que? Eu percebi. Eu vou dar partida ali. Eu percebi que a mistura de combustível, né? Pronto, tem funcionamento. Eu percebi que isso aqui, ó, esse parâmetro aqui, ó. Aqui eu selecionei aqui que no Raven a gente consegue favoritar algumas informações para não ficar aquela tela muito longa, e eu pego as informações e agrupo elas aqui no favoritos. Então eu coloquei a rotação do motor para poder acompanhar, a temperatura do arrefecimento está 66 graus, ó. Tensão de bateria, porcentagem de álcool, relé da bomba está ativo, que eu queria enxergar isso, temperatura do radiador e tempo de injeção. Então eu coloquei esses parâmetros aqui para poder acompanhá-los aqui, antes quando ele não estava pegando. Essa porcentagem do álcool estava média aqui. E aí o que eu fiz? Sendo que estava média, ele fica injetando um pouco mais, né, o tempo de injeção fica um pouco maior, ele fica injetando um pouco mais, isso tendencia a afogar o motor. Aí o que eu fiz? Eu dei partida, ele não pegou, mas ficava querendo pegar, mas não pegava, querendo pegar, mas não pegava, aí já mudou o comportamento. Aí o que eu fiz? Vim aqui, tirei essa bobina, tirei essa vela para poder cheirar, para ver se eu tinha álcool, gasolina ou se estava mais ou menos misturado. E estava um cheiro de gasolina pura. Aí eu falei, como o dono tentou dar muitas partidas, essas muitas partidas, e aqui eu também dar partida nele, isso cai a tensão de bateria e isso meio que bagunça aqui na central. Então a mistura aqui, a porcentagem de álcool estava média. Aí o que nós fizemos? Nós viemos aqui, ó, no avançados, ajuste do combustível para a gasolina. Fizemos esse ajuste, trocamos o AF ali de médio para baixo, né, do percentual de álcool. Aí, ó, agora já veio todos os parâmetros, tá vendo? Ó, os meus favoritos agora tá tudo salteado, ó, viu? Olha lá, ó, tem dois aqui, tem dois ali. Vamos agrupar aqui, ó, pronto. Agora tá lá os meus favoritos de novo. Aí o minha porcentagem de álcool veio para baixo, ou seja, gasolina pura. Então, percentual de álcool baixo significa gasolina pura, né, teoricamente, né, gasolina pura sim, com aquela proporção de 27% de álcool. Gasolina pura, o médio significa um tanque meio a meio e o alto significa álcool puro, tá? Aí passei para baixo, né, configurei a injeção eletrônica para gasolina, dei partida e ele pegou na hora. Então agora está solucionado, está resolvido. O que a gente entende sobre o que aconteceu aqui? Né? Qual é a conclusão que a gente chega? E embora tá tudo funcionando certinho, a única coisa que estragou foi a bobina do terceiro cilindro e o fusível que queimou. Então o que a gente entende? Que provavelmente, muito provavelmente, a bobina aqui pode ter entrado em curto. Ela pode ter entrado em curto, porque ela, né, realmente derreteu, fumaçou muito, então ela entrou em curto. E esse curto provocado por ela pode ter queimado o fusível lá. Tá? Então a conclusão que a gente chega. Tá? Porque, teoricamente, vamos voltar aqui pro doutor I aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui, vamos entender aqui, ó. Se eu tenho um fusível que queima do nada, só que fusível nunca queima do nada, ele sempre queima por algum motivo, porque ele é um protetor do circuito, né? Se eu tiver um curto dentro do relé aqui, isso vai fazer o que? Isso vai forçar aqui, ó, olha onde força aqui, ó, tá vendo? Nós temos aqui o relé, o relé ele é alimentado com 12 volts, 12,6 volts que vem da bateria. E depois do fusível você tem a ramificação onde vai para a bobina do fusível, para alimentar a bobina, e alimenta também aqui
a saída do 30 do relé, né? O relé é 85, 86, 30, 87, né? Então a saída do relé liga o 30 no 87. Então se eu tiver um curto numa bobina aqui, por exemplo, fechou o curto do positivo pro negativo aqui, pro terra, né? Para a massa do carro. Essa bobina vai começar a derreter porque está fechado um curto aqui, então está derretendo tudo dentro dela. Aí esse derretimento dela aqui vai fazer o que? Vai aumentar o consumo de corrente aqui nesse ponto. O positivo vem daqui depois do fusível. Aí o que acontece? A hora que a corrente sobe de 15 A, tora o fusível aqui. Então o que a gente acredita é que a bobina entrou em curto por si só e ela queimou o fusível aqui, e não o contrário. Porque se tivesse acontecido algum curto, por exemplo, nessa bobina aqui do relé, para queimar o fusível, teria algum curto no relé, teria danificado o relé, queimava o fusível, mas não derreteria a bobina. Como teve o derretimento da bobina, o fusível não tá, o relé não está estragado, queimou só o fusível. Então a lógica é que a bobina entrou em curto por si só e queimou o fusível lá. Tá joia? É um caso assim, todos os meus, vamos dizer aí, quase 10 anos trabalhando com Honda, eu nunca vi uma bobina derreter dessa forma. Eu já vi elas derreterem porque o arrefecimento dá problema, ou para de funcionar a bomba d'água, ou trava uma válvula termostática, o motor superaquece, e o superaquecimento do motor é que derrete as bobinas. Só que não derrete a ponto de queimar as bobinas, derrete a canela dela, elas travam lá e tudo e tal. Tá? Mas eu nunca vi esse problema que deu aqui agora, foi a primeira vez, né? Eu vou ver se o dono do carro, não sei se ele jogou a bobina fora ou não, mas se ele não tiver jogado, eu vou pedir para trazer para mim, para eu poder mostrar para vocês como que ela ficou. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai desligar o carro, vamos sacar as 4 bobinas nossas, vamos colocar a bobina nova que o cliente comprou e vamos colocar as 3 do cliente lá aqui, porque a gente ainda tem que testar elas para saber se ao colocá-las, se não vai queimar o fusível lá de novo, se não vai dar algum BO, né? Então a gente precisa testar as bobinas do carro agora. Pronto, agora é o jogo de bobinas do cliente, sendo essa a nova, essas 3 as que já estavam no carro. O coxinho do motor está arriado, por isso que está fazendo esse barulhão grande quando da partida de vidro o habitáculo todinho. Funcionando 100%, então o problema aí resolveu com o cliente comprando a bobina nova e a gente trocando o fusível do relé de acionamento do positivo das bobinas na caixa de fusível do cofre do motor. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha pra gente, ajuda demais a gente, você não tem noção do tanto que ajuda. Se você é inscrito do canal, muito obrigado. Se você ainda não é e quer receber mais esse tipo de conteúdo, se inscreva, faça parte da nossa família de 200 e quase 30 mil pessoas, né? E até a próxima, valeu!